Atualmente, nossa universidade tem 130 estudantes com diferentes deficiências. É importante registrar que desses 130, cerca de 30 demandam de algum recurso pedagógico e suporte específico para participar das atividades educacionais e de pesquisa na instituição. Isso mostra que, garantindo o acesso e reestruturando o currículo e revendo as diferentes dimensões da acessibilidade para que esses alunos possam participar das atividades oferecidas nas instituições de ensino, nem todos demandam suportes específicos. Eu lembro muito de um deles. Então, a universidade tem todas as acessibilidades em todos os locais. Não em todos, mas em alguns. Mas eu gosto muito daí, muito. Eu sou professora doutora Márcia Denise Plett, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vamos conhecer nossa universidade? A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela se localiza na região metropolitana do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é formada por 13 municípios e cerca de 4 milhões de habitantes. É uma região com grandes problemas sociais e ambientais e também educacionais. Temos altos índices de evasão escolar, temos problemas de alfabetização, ainda muitas pessoas não alfabetizadas, temos problemas ambientais, falta de coleta seletiva, uma parcela significativa não tem acesso ao saneamento básico e à água potável. Essa é a região em que se localiza a nossa universidade. Nossa universidade tem cerca de 30 mil alunos de graduação e pós-graduação e aproximadamente entre 80% e 85% são alunos cotistas, vulneráveis socialmente. Nossos alunos, eles têm modificado as maneiras com que nós, professores, nos relacionamos com as nossas próprias aulas, na seleção de materiais, no planejamento das aulas, de compartilhar, conversar sobre as situações da sala de aula, a sala de aula que muitas vezes era fechada, né, que só a gente não compartilhava uns com os outros as experiências. A gente se percebe, motivados pelo NAI, a conversar e a interagir e a trocar experiências bem-sucedidas, a repensar situações que eventualmente possam não ter dado muito certo. E um outro ganho que eu acho que a gente pode destacar é a relação com um terceiro elemento na sala de aula, que são os mediadores pedagógicos, como intérpretes, como tutores pedagógicos, que dão um retorno, dão um feedback sobre a aprendizagem desses estudantes para nós professores, que é algo que normalmente a gente só tinha a partir das avaliações e das provas. Então eu acho que a gente, enquanto universidade, enquanto curso de graduação em matemática, tem tido a oportunidade de crescer muito a partir dessas experiências com esses estudantes. A política de inclusão e acessibilidade no Brasil para as universidades é bastante recente. Elas começaram a ser desenhadas a partir da Declaração da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi incorporada no nosso país como uma emenda à Constituição em 2009. Além disso, em 2008, nós também tivemos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, já em consonância com a Declaração da ONU, que é de 2006, e que foi incorporada, como já falei, como emenda constitucional em 2009. Essa política de 2008 prevê que os sistemas educacionais brasileiros precisam fortalecer as políticas de inclusão e acessibilidade, desde a educação infantil até a educação superior. Criamos o curso a partir de uma demanda da comunidade do entorno, de prefeituras e o Estado, o curso de licenciatura em Educação Especial, e estamos fazendo diversas ações dentro da universidade, junto com o NAI, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, para que a universidade se torne cada vez mais acessível,
mesmo as estruturas que são antigas e foram criadas na década de 40. Esse é o objetivo nosso, construir ciência, construir infraestrutura para que consigamos tornar possível que os alunos possam ter acessibilidade e, mais do que isso, possam aprender e ensinar sobre a educação especial. Tive contato com uma aluna que ela não ouvia também, mas ela não fazia uso de Libras. Então, só que ela foi de forma remota. Então, como eu trabalhava com ela, não tinha intérprete, porque não faria sentido ter intérprete de Libras, uma vez que ela não fazia uso de Libras. Então, eu abri a tela, expandi um pouco mais o meu rosto, mantinha o cuidado de deixar a barba parada para que ela pudesse fazer leitura labial, falava um pouco mais devagar e tentava articular um pouco mais. E ao mesmo tempo ela usava a legenda do Google Meet para poder fazer o uso para auxiliar na leitura labial. Me olhou muito, né? Até hoje minha ordem, né? Não tem nem palavra para me descrever isso, né? Mas eu ainda muito aí e pretendo me formar professor de matemática. O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ele é responsável pelas ações de acessibilidade em suas diferentes dimensões, desde acessibilidade arquitetônica, acessibilidade tecnológica digital, acessibilidade comunicacional, acessibilidade curricular, que envolve dimensões pedagógicas, didáticas e metodológicas no ensino, acessibilidade atitudinal, mas o núcleo também é responsável para organizar os suportes e apoios pedagógicos e tecnológicos aos estudantes que deles demandam. Meu nome é Lotar e esse é o meu sinal. Eu sou um homem surdo e atualmente estou estudando aqui no campus de Seropédica. Faço o curso de matemática e eu tenho gostado bastante de ter retornado para as aulas no presencial. Os professores passam as atividades de forma escrita e eu continuo me dedicando de segunda a sexta. E Lotar começou a estudar devido à cirurgia que ele fazia, ele tinha que ficar muito tempo em casa, então quem ajudava ele nos exercícios escolares era eu. E as ajudas dos professores. Cresceu, conseguiu tornar um menino independente, muito alegre, como eu falei, e muito comunicativo, e está seguindo o caminho dele. Eu acho que tem o caminho certo. É muito bom estudar aqui. Tem intérpretes nas minhas aulas, eu gosto muito delas. E tem muitos ouvintes na sala. São poucos os surdos aqui. Os ouvintes, eles prestam atenção nas sinalizações e eles acham muito interessante, apesar de não compreenderem. E os surdos conseguem compreender tudo muito bem. Tem palavras em inglês, o que torna um pouco mais difícil, mas em casa eu estou sempre estudando, assistindo vídeos no YouTube, fazendo anotações de tudo, para que eu consiga entender. Sempre leio, releio, sempre mostro minhas dúvidas. Em termos de suportes tecnológicos, a partir de uma avaliação junto com os estudantes, são selecionados os recursos de tecnologia assistiva necessário para que eles possam participar ativamente das atividades de ensino, pesquisa e extensão na universidade. Já os suportes humanos são para aqueles estudantes que demandam um apoio para realizar suas atividades de vida diária,
Para os estudantes surdos, por exemplo, temos o suporte do intérprete de Libras, que faz a tradução da língua de sinais em sala de aula e em outros espaços da universidade. Para os estudantes tetraplégicos, temos também um apoio de um profissional para que ele possa se alimentar no restaurante universitário, para que ele possa se deslocar na universidade, porque a nossa universidade ela é muito grande em termos territoriais, então às vezes isso se faz necessário. E temos também os tutores de conteúdo e os tutores pedagógicos. Geralmente os tutores pedagógicos são aqueles que atuam com os estudantes que têm dificuldades de organizar sua rotina de estudo, muitas vezes estudantes com autismo e também com deficiência intelectual. E os tutores de conteúdos atuam em conteúdos específicos, onde alguns estudantes têm dificuldades, na sua maioria nas áreas de exatas. Como é que funciona esse apoio para você? Eu mando os textos das aulas antes para o Naio, o Naio imprime, a tutora me ajuda a ler, me preparar, que eu tenho deficiência intelectual. A minha tutora me ajuda a ler, me preparar, quando tem trabalho ela me ajuda a ler os textos, quando tem apresentação, ela me ajuda a ler o texto para me preparar, quando tem prova ela me ajuda a estudar, e o Naio está sempre ali ajudando, sempre disposto a ajudar. Isso, é importante, né, Jean, dizer que o trabalho das tutoras não é fazer por você, elas são um apoio. Elas ajudam muito mesmo, e se eu passei essas matérias, esse período, foi por causa delas, que elas me ajudaram a ler. Quando eu tinha algum trabalho para fazer, elas me ajudavam, pegavam os textos, me ajudavam a compreender, lia várias vezes comigo para que eu conseguisse entender, para chegar na hora e fazer uma boa apresentação. E ele falou comigo, mãe, eu quero continuar, eu quero ser professor, mãe. E eu ficava pensando assim, imagina como que vai ser isso aí. Escrevi para ele fazer o Enem, tudo, e auxiliando ele em casa para ele fazer a prova e tudo. E ele conseguiu entrar lá na escola, a diretora colocou a foto dele, colocou espalhado na escola toda. O aluno da escola estadual conseguiu entrar para a rural. E quando ele entrou aqui, que teve todo esse apoio do NAI, então, foi assim a superação. Porque para um pai que tem uma criança com necessidade, quando ele vê que todo mundo abraça o seu filho, que todo mundo está junto, é muito bom. Você se sente abraçada, você se sente amparada. E o Jean, como eu falei, ele é muito comunicativo, ele faz muita amizade, ele conhece todo mundo aqui nessa faculdade, ele fala com todo mundo. E ele falou que o sonho dele agora é fazer concurso e trabalhar aqui, e abrir as portas e falar com todo mundo. Quer dizer, ele sonha, e poder saber que o Jean sonha e que ele vai poder realizar os sonhos dele é muito bom mesmo. Acredito que seja isso que eu tenha para dizer, em termos sucintos do trabalho que nós temos desenvolvido no Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Essa experiência, assim como várias outras experiências no país, tem favorecido a chegada das pessoas com deficiências para realizar a educação superior. Muito obrigada.